Eu sou membro da Igreja Batista Proclamai, lá em Bahia. E eu não moro em Bahia, moro no Alto do Mateus, mas é bem do lado ali. 30 e poucos quilômetros daqui. Eu contei. O carro contou. E é uma alegria estar aqui com os irmãos, conhecendo mais uma igreja do Senhor. Agradeço ao João pelo convite, tá? E agradeço aos irmãos pela recepção também. Vamos ler Lucas 14, versículo 25 a 33. Diz assim a palavra de Deus: Uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: Este homem começou a construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que, antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000? Mas, pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Amém? Vamos orar? Ó Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por Jesus Cristo, obrigado porque nós podemos aprender a respeito do Senhor por meio da Tua palavra, Senhor. Nessa hora eu quero te pedir que o Senhor aquiete os corações, para que possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Ouvir a Tua palavra, que nos confronta em relação a como devemos caminhar, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Será que tem como tentar diminuir o eco do microfone? O pessoal aí da sonoplastia, tem como dar uma ajustada ali? Bem, João pediu para que eu falasse sobre o tema baseado em 2 Coríntios 5,17, né? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E eu perguntei para ele: quantas pessoas vão pregar antes de mim? Ele disse: uma. Foi ontem, né? Ele disse: provavelmente vão pregar esse texto. Pregaram esse texto ontem? Então eu decidi que não pregaria no texto, mas pregaria no tema, tá? Então eu pensei, o que é que pode ficar mais perto desse tema? E eu pensei nas características bíblicas de um discípulo de Jesus. Já está muito bom, obrigado. Como nós podemos classificar caracterizar alguém que é nova criatura? Como nós podemos identificar alguém que de fato já está em Cristo e é nova criatura? E eu pensei nas características de um discípulo de Jesus Cristo. Com base nesse e mais em alguns textos, eu quero ver isso com vocês hoje. O que é um discípulo de Jesus? Ou quem é um discípulo de Jesus? E à medida que nós vamos vendo as características de quem é um discípulo de Jesus, eu quero que você vá pensando a respeito de si próprio, não a respeito de outra pessoa. Ah, fulaninho devia estar aqui para ouvir essa palavra. Não, fulaninho não devia estar aqui. Quem devia estar aqui era você mesmo, nós mesmos. E aí nós vamos pensando, será que eu já tenho essa característica de discípulo de Jesus? Será que eu já sou assim? Ou será que eu já estou caminhando em direção a esse caminho, a esse objetivo? Será que estamos progredindo para sermos verdadeiros discípulos de Jesus? Tá bom? Vamos combinar isso? À medida que eu vou falando as características do verdadeiro discípulo de Jesus, você vai pensando se você já é assim. E eu já vou pensando também se eu já sou assim. Mas o que é um discípulo? Um discípulo é um seguidor. O discípulo é um aluno, é um pupilo, é alguém que tenta
seguir um mestre. E os discípulos de Jesus são aqueles que tentam viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. A palavra discípulo aparece várias vezes no Novo Testamento, aparece 30 vezes. Nós não vamos ver todas as vezes, todas as passagens, é claro, que a palavra discípulo aparece no Novo Testamento, mas vamos ver algumas delas, tá bom? Então, com base nesse texto que nós lemos, deixe sua Bíblia aberta para você acompanhar. A primeira característica que eu percebo é que um discípulo de Jesus é aquele que ama a Deus sobre todas as coisas. Veja só o versículo 26. Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Um discípulo de Jesus é aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, até mesmo sobre si próprio. Aquele que quer amar mais as coisas deste mundo, ou a sua família, ou até mesmo a si próprio, mais do que a Jesus, não pode ser discípulo de Jesus. Mas então a gente fica se perguntando, como então alguém pode chegar a ser discípulo de Jesus? Porque por nós mesmos não conseguiremos jamais amar mais a Deus do que a nós mesmos. Somente com a ajuda do Espírito Santo é que conseguiremos. E glória a Deus, porque os discípulos de Jesus também têm o Espírito Santo, amém? Paulo escreveu que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E no momento que nos convertemos a Jesus, que nos arrependemos dos nossos pecados, o próprio Deus nos deu o seu Espírito e veio morar no nosso coração. Somente assim é que nós podemos nos esforçar com a ajuda do Espírito Santo para amarmos cada vez menos os nossos parentes, as pessoas que estão ao nosso redor, e amar mais a Deus em primeiro lugar. É claro que Jesus não está tentando ensinar aqui que não devemos amar nossa família, que não devemos amar nosso cônjuge, nossos filhos e tudo mais. De maneira alguma, ele está apenas mencionando que nós devemos colocar todas essas pessoas, inclusive nós mesmos, em segundo lugar, para que possamos amar em primeiro lugar a Deus. Segunda característica que nós vemos nesse texto de um verdadeiro discípulo de Jesus está no versículo 27. Diz assim: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O discípulo de Jesus é aquele que leva a sua cruz e segue a Jesus. Mas o que significa levar a cruz e seguir a Jesus? A cruz era um instrumento onde as pessoas eram mortas. Na época em que Jesus disse isso, e Lucas escreveu aqui esse evangelho. Quando alguém era um criminoso, ele podia pagar pelos seus crimes sendo preso, mas ele também podia pagar pelos seus crimes morrendo. E essa morte na cruz era para os criminosos mais perigosos. Então a cruz significava morte, significava punição, significava muito sofrimento na época em que Jesus falou essas palavras. De modo que ele próprio morreu na cruz. Então a cruz é um sinônimo de morte, é um símbolo de morte. E o discípulo de Jesus que leva a sua própria cruz, não como as pessoas fazem na época da paixão de Cristo, né? Na época da Páscoa, encenando com a cruz, não. Os discípulos de Cristo, para sermos verdadeiros discípulos de Cristo, não precisamos levar um pedaço de madeira pesado nas costas. Jesus já levou esse pedaço de madeira pesado nas costas e morreu na cruz em nosso lugar. Mas a cruz significa morrer um pouco todos os dias. Nós morremos um pouco a cada dia para nós mesmos e vivemos um pouco mais para Deus a cada dia. Isso é o que significa levar a sua cruz e seguir a Jesus. A cada dia devemos morrer um pouquinho para nós mesmos, isto é, para a nossa própria vontade. Nós vamos abrindo mão da nossa própria vontade, e para que isso aconteça não há uma fórmula mágica, não há uma oração que deva ser repetida 10 ou 15 vezes, não é preciso rezar o terço, não é preciso subir a escadaria da penha de joelhos,
ou descer, ou acender vela, ou qualquer coisa desse tipo. Aliás, nada disso funciona. Para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, é necessário que a cada dia abramos mão da nossa própria vontade um pouquinho. E na caminhada com Jesus, às vezes a gente acaba não conseguindo progredir, porque somos maus, somos pecadores. Então a gente às vezes anda um pouquinho para trás. Mas no dia seguinte a gente tem que continuar progredindo, tem que continuar renunciando às nossas próprias vontades para agradar a Deus. Isso diz respeito isso pode ser colocado em prática quando alguém nos dá uma resposta dura, atravessada, e a gente quer revidar na mesma moeda, e a gente fecha a boca para não revidar. Meditando na palavra de Deus, a gente se segura. Não é que falte vontade de revidar, mas a gente consegue se controlar, e a gente já conseguiu morrer um pouquinho aquele dia. Quanto mais mortos para nós mesmos estivermos, mais vivos estaremos para Jesus. Em terceiro lugar, terceira característica do discípulo de Jesus está entre os versículos 28 a 32, que dizem assim: pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que, antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem com ele com 20.000? Mas, pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Amém? O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que medita medita a respeito disso e nunca desiste. Será que eu tenho condições de ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Jesus usa duas ilustrações sobre um homem que quer fazer uma construção, e ele calcula para ver se com os recursos financeiros que ele tem, vai dar para fazer aquela construção, vai dar para fazer aquela reforma. Quanto é que eu tenho no bolso? Quanto é que eu vou ter que pagar para os pedreiros? Quanto é que eu vou gastar de material? Vai dar para acabar com o dinheiro que eu tenho? Porque se ele começar e não terminar, as pessoas vão começar a zombar dele. Olha, começou, mas não tem dinheiro para terminar. Ou mesmo um rei, como Jesus fala, que tem 10.000 soldados e está prestes a ir para a guerra. Só que o rei que vem contra ele, e essas guerras eram muito comuns naquela época, vem com 20.000 soldados. Será que ele tem armamento suficiente para vencer aquele rei, com 10.000 homens, com metade dos soldados? Aí ele calcula e vê que não dá. Então ele manda mensageiros de paz: olha, vamos ficar em paz, não vai dar para entrar em guerra contigo. Ou seja, para seguir a Jesus, para ser um discípulo dele, é necessário fazer alguns cálculos antes. É necessário pensar antes. Eu estou realmente disposto a seguir a Jesus Cristo com tudo que isso implica? E seguir a Jesus Cristo não é simplesmente vir para a igreja no domingo, sentar e cantar algumas músicas aqui, fazer algumas orações, dizer a paz do Senhor e ir embora. Não, essa é a parte mais fácil de seguir a Jesus, é prestar um culto a Ele. Porque é muito fácil agradecer a Jesus, é muito bom cantar música aqui com um grupo de louvor. Aliás, essa é a primeira vez na vida que eu vejo um grupo de louvor formado só por homens. Primeira vez, nunca tinha visto. Parabéns aí aos meninos, tá? Para seguir a Jesus é necessário que você medite antes. Se por acaso houver alguém aqui que ainda não é discípulo de Jesus, e eu não sei, nunca vim aqui, não conheço vocês, é necessário que você pense antes. Vou abrir mão daquele lugar que eu costumo frequentar, vou abrir mão daquelas palavras que eu costumo dizer, quero abrir mão, estou disposto a abrir mão daquele sentimento de ódio que eu costumo ter, estou disposto a perdoar o meu pai que me fez muito mal, estou disposto a perdoar o meu filho que me abandonou. Está disposto a seguir a Jesus? Implica tudo isso. Pense antes a respeito, para que a semelhança do homem que quer construir uma casa,
e do rei que está pretendendo ir à guerra, as pessoas não zombem de você por ficar na metade do caminho. Não vale a pena. Mas se você está disposto, Jesus está de braços abertos para recebê-lo, para segurar na sua mão e para ajudá-lo a ser um verdadeiro discípulo dele. Porque por nossas próprias forças jamais conseguiremos. É por isso que nesse planejamento, se eu estou disposto realmente a seguir a Jesus, não coloque apenas as suas próprias forças nos cálculos, mas coloque a ajuda que vem do Espírito Santo com a pessoa de Jesus. Quarto lugar, quem é um verdadeiro discípulo de Jesus, está no versículo 33. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que renuncia até a si próprio. E o que significa renunciar a tudo quanto possui? Parece até que nós temos alguma coisa nessa terra, né? É renunciar àquilo que nós pensamos que possuímos, pensamos que somos. A Bíblia menciona o caso de algumas pessoas ricas que não quiseram seguir a Jesus, preferiram ficar na sua avareza. Lembram daquele homem que a Bíblia chama de jovem rico? Ele chega diante de Jesus, ele reconhece que Jesus é um bom mestre, mas ele não chama de Senhor. Ele não reconhece que Jesus Cristo é Senhor. Ele não se submete a Jesus. E Jesus o confronta, dizendo que para segui-lo era necessário obedecer os mandamentos. E Jesus menciona alguns daqueles mandamentos, mas para provar a ele próprio, Jesus prova a ele próprio, aquele rapaz, que ele era avarento, que ele estava seguindo a sua própria idolatria ao dinheiro e não necessariamente a Deus. Jesus faz um desafio com ele. Faça o seguinte, então, só falta uma coisa para você. Eu penso que quando Jesus disse, só te falta uma coisa, aquele homem ficou muito animado. E o que é? Venda tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres e me siga. Por que Jesus disse isso? Será que não é possível ser rico e servir a Deus? É possível. A Bíblia fala de servos de Deus que foram ricos, como Davi, como Abraão, por exemplo, como Moisés, que abriu mão do palácio do faraó para servir a Deus no deserto. Mas é possível sim. A Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 8 que o ministério do Senhor Jesus foi sustentado durante aqueles 3 anos e pouco por mulheres ricas que doavam dinheiro para ele. Não tem nada a ver. É muito possível ser rico e ser servo de Deus, como também é possível ser pobre e ser servo de Deus. Não tem nada a ver com dinheiro isso. Mas não é possível servir a 2 senhores. Aquele homem amava mais as suas próprias riquezas do que a Jesus. Tanto é que Jesus nunca mais pede isso para ninguém. E ele nem pediu dinheiro para si próprio, né? Se fosse o Valdemiro, ou o Edir Macedo, ou muitos outros da televisão hoje em dia, certamente teriam dito, dê tudo aqui na minha igreja, no meu ministério, e venha seguir a Jesus. Ah não, mas eu quero dar lá na igreja batista, lá em Camboinha, não posso dar lá não? Para eles alargarem lá o templo? Não, tem que ser aqui. Jesus não pediu o dinheiro dele, ele só queria que ele fosse salvo, mas ele abriu mão disso, preferiu seguir a sua própria idolatria, isto é, ele não renunciou a tudo quanto possuía. Se você está tentando se agarrar a este mundo e a Jesus ao mesmo tempo, saiba que Jesus não vai receber. Eu lembro da história de um menino muito buliçoso, mas muito pequeno também, que tinha recebido R$1 de moeda, uma moeda de R$1 do pai, para comprar alguns doces. Esse menino brincando, antes de comprar os doces na mercearia, a moeda escorregou da sua mão e caiu numa vasilha, num jarro da mãe dele. Aí ele era muito criança para tentar virar o jarro, então ele enfiou o braço, pegou a moeda e quando ele puxou, a mão fechada não conseguiu tirar a mão de dentro do jarro com o dinheiro.
E ele ficou tentando puxar a moeda e a mão não saía, ele nem largava a moeda para tirar a sua mão, ele não tinha tido a ideia de virar o jarro, ele era muito pequeno para isso, não tinha pensado nisso, e ficou tentando puxar, até que o pai dele chegou, perguntou o que estava acontecendo, ele explicou, e o pai dele disse: meu filho, solte a moeda que eu lhe dou outra. Quando ele soltou, conseguiu tirar a mão, o pai pegou, tirou a moeda, virou o jarro, deu para ele e ainda deu outra moeda como havia prometido. E o que é que isso significa? Significa que às vezes estamos tão apegados com ninharias dessa vida, com coisas praticamente sem valor, que a gente não consegue se livrar. Abra sua mão, deixa a moeda cair, abra sua mão para servir a Jesus, largue o que você está segurando que ainda te prende e siga a Jesus. Aquele que não renuncia a si mesmo não pode ser meu discípulo. Não foi eu que disse isso, gente, não foi eu que escrevi na Bíblia, foi o próprio Jesus quem disse isso. Isso também afeta a mim, e afinal de contas eu também sou pecador como vocês, eu também tenho dificuldade de renunciar a mim mesmo, como vocês têm dificuldade de renunciar à sua própria vontade, mas Jesus nos ajuda, Ele tem misericórdia de nós. Eu quero ver ainda em Lucas capítulo 6, versículo 40, Lucas 6, 40, abra rapidinho aí, outra característica do discípulo de Jesus. Lucas 6, 40 diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo que for bem instruído será como o seu mestre. O discípulo de Jesus busca ser semelhante a Jesus. A gente nunca vai conseguir ser igual a Jesus nessa terra, nem no céu. Nós nunca conseguiremos, muito menos, ser superiores a Jesus, mas nós devemos buscar ser cada vez mais parecidos com Jesus. E nós devemos buscar ser instruídos para ser como Jesus. E como é que a gente pode ser instruído para ser como Jesus? Através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada, do estudo bíblico sério, comprometido, seriado, metódico, exaustivo muitas vezes. Mas devemos buscar na palavra de Deus como podemos ser mais parecidos com Jesus. Nós olhamos como Jesus é, por meio da palavra, por meio da própria palavra, nós olhamos como nós somos e tentamos, com a ajuda de Deus, melhorar um pouquinho a cada dia. E quando nós chegarmos no céu, o Senhor nos transformará graciosamente, seremos perfeitos, né? Mas até lá, nós seremos imperfeitos. Mesmo sendo imperfeitos, devemos buscar subir um degrau a cada dia para ser mais parecidos com Jesus. Mas se nós não estivermos dispostos a estudar a palavra de Deus, nós jamais chegaremos a isso. Por quê, gente? Porque somente por meio da palavra de Deus é que nós conhecemos Jesus bem. Por meio do estudo dos evangelhos, por meio da leitura da Bíblia, nós podemos aplicar a Bíblia, a vontade de Deus na nossa própria vida, diariamente. Porque a gente pensa: o que Jesus faria no meu lugar? Como é que eu devo agir aqui nessa circunstância? E aí, nós seremos cada vez mais parecidos com Jesus. Em sexto lugar, vamos ver Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. Nós vamos ler o versículo 16, mas deixe aberto nessa passagem. Mateus 28, 16 diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. O discípulo de Jesus é aquele que obedece a Jesus. Judas já havia se matado a essa altura. Jesus estava com 11 apóstolos, e aqui a palavra discípulo significa apóstolo, não necessariamente todo aquele que segue a Jesus, mas um grupo seleto dos que seguiam a Jesus, os 11 apóstolos. Seja como for, apóstolo ou discípulo, o discípulo de Jesus é aquele que obedece a Jesus. Jesus mandou eles irem para determinado lugar e eles foram. E se Jesus mandasse você ir para outro lugar? Se por acaso Jesus revelasse a vontade dele para você, para a sua família: eu quero, João, que você vá ser missionário
lá em Cajazeiras. Cajazeiras é pesado, né? Porque é muito quente lá, né? Cajazeiras é esse lugar aqui, sem os ventiladores e de porta fechada de meio-dia. É isso aqui quando está arejado lá, né? Mas a melhor coisa a fazer é obedecer. E na obra missionária, pelo menos, eu acredito que o chamado de Deus é irresistível. Para a salvação, não. A Bíblia mostra pessoas resistindo o chamado de Deus para a salvação, tal como Estevão pregando disse em Atos capítulo 7, versículo 51, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, como os vossos pais também fizeram. Mas na obra missionária nós vemos que Deus chamou Moisés, e Moisés começou a botar dificuldade. Eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que quem me enviou. Aí Deus disse, você vai dizer que eu sou te enviou. Mas eles não vão acreditar em mim não, mas você vai fazer sinais diante deles e eles vão acreditar. Mas eu não sei falar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou mandar o seu irmão Arão, que sabe falar muito bem, vai ser seu porta-voz. Você vai falar e ele é que vai ser o pregador. Nós vemos Jeremias, quando Deus chamou, Jeremias capítulo 1. Senhor, olha, eu sou só um menino, eu não sei falar não. Deus disse, Jeremias, não diga isso não, porque onde eu mandar você vai, e a quem eu mandar você falar, você vai falar. Nós vemos isso com Jonas no Antigo Testamento ainda. Jonas tentou fugir da vontade de Deus, mas certamente aquela fuga já estava dentro dos planos do Senhor, porque quando Jonas é jogado do barco para o mar, depois que ele cai na água, as pessoas fazem um culto a Deus ali, né, e louvam a Deus. E Deus inventa o submarino. O primeiro submarino da história foi para carregar um missionário do Senhor, e que estava em desobediência, e foi e pregou, e ele não gostou das pessoas terem se convertido, mas ele foi e pregou, porque quando Jesus manda não há como, a gente tem que obedecer, né? O verdadeiro discípulo do Senhor é aquele que obedece de bom grado, aquele que obedece de bom coração, de boa vontade à vontade de Deus, às ordens do Senhor. Quero ver ainda versículo 17, Mateus 28, 17, que diz assim: quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. O verdadeiro discípulo do Senhor é aquele que adora Jesus, aquele que se prostra perante Jesus, aquele que serve a Jesus. E adorar Jesus, irmãos, não é apenas cantar músicas para Jesus, não é apenas durante o período de louvor na igreja que nós adoramos a Deus, não é apenas no culto coletivo que nós adoramos a Deus. É como aquela mulher em João capítulo 4 perguntou para Jesus, onde é que a gente deve adorar a Deus? É aqui nesse monte, ou é no templo em Jerusalém? Onde é? Por quê? Porque os ascendentes dela, os antepassados daquela mulher, não querendo que o povo da cidade de Samaria fosse até Jerusalém, para que não houvesse um rompimento político ali, por interesses próprios, eles disseram que não precisava mais ir até o templo de Jerusalém para adorar. Eles ficaram adorando ali em Samaria, e até fizeram bezerros de ouro ali na região. Aí ela disse, mas vocês judeus, vocês que são lá de Judá, lá do sul, dizem que é para adorar no templo. E agora, como é que a gente faz? Qual é a resposta certa? Aí Jesus disse, nem aqui nem acolá. Para adorar a Deus, é necessário que adore em espírito e em verdade. Não é somente num lugar, não é somente numa ocasião, não é somente no culto. Adorar a Deus é com a nossa vida. E Paulo completa essa ideia de Jesus em pelo menos 3 passagens do Novo Testamento. 1 aos Coríntios capítulo 10, versículo 31, Paulo diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E também em Colossenses capítulo 3, versículo 17, Paulo diz assim, e tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei tudo em nome de Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. Você está lavando a casa, está varrendo, está cozinhando, está fazendo almoço, está dirigindo, está trabalhando, está namorando, está jogando futebol, está na igreja, faça tudo para a glória de Deus,
como se fosse para Jesus. No versículo 23 ele também diz isso, Colossenses 3, 23, e tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesseis ao Senhor e não aos homens. Como é isso? Nós estamos estudando, então não estude pensando que está estudando para uma prova, estude pensando que está estudando para Jesus. Está dirigindo, não pense que está dirigindo para o seu chefe, pense que está dirigindo para Jesus, está levando Jesus para algum lugar. Está lavando a louça, pense que está lavando a louça da casa de Jesus. Está orando para Jesus. Tudo que nós estamos fazendo é para a glória de Deus. É assim que um discípulo de Jesus deve viver. Toda a nossa vida é para Jesus. Amém, irmãos? Amém. Voltando ainda para o texto de Mateus capítulo 28, vamos ler agora versículos 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20, diz assim: e aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que faz outros discípulos, não outros discípulos para nós, mas outros discípulos para Jesus. Se você é discípulo verdadeiramente de Jesus, pregue a palavra, mas não somente pregue, faça outro discípulo. E como é que nós fazemos outro discípulo? É quando nós ensinamos as outras pessoas a obedecerem a tudo que Jesus ensinou. Ensine a palavra. Quando nós ensinamos a palavra, nós estamos discipulando. Por exemplo, agora, enquanto eu estou ensinando a palavra, eu estou discipulando vocês. Discipulado não é apenas para novos convertidos. Discipulado não é apenas quando nós nos reunimos para estudar uma revista com conteúdo bíblico ou alguns assuntos para novos convertidos. Discipulado é um discípulo ao lado do outro, ensinando como nós devemos andar, como o outro deve andar, conforme Jesus nos ensinou como nós devemos caminhar. Isso é discipulado, é um discípulo ao lado do outro. O verdadeiro discípulo de Jesus quer que todas as outras pessoas sejam discípulos de Jesus também. Como Paulo, quando estava preso e pregou para uma autoridade, e ele disse: olha, por pouco você não me convence a ser um cristão. Então Paulo disse: olha, quem dera não somente você, mas todos os que me ouvem se tornassem como eu, porém sem essas algemas, né? Livres. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que tem no coração o desejo de que Deus salve todas as outras pessoas que estão ao nosso redor. Vamos ver outra passagem ainda para encerrar. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 44. Vamos ler Lucas 24, 44 a 49. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 24, 44. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que testemunha sobre Jesus. Lucas gosta muito da palavra testemunho ou testemunha. Essa palavra aparece muitas vezes, tanto no Evangelho como em Atos, mais de 30 vezes. E ele diz que nós devemos ser não testemunhas nossos próprios,
Eu não devo ser testemunha, não contar o meu testemunho, mas o testemunho a respeito de Jesus. Como era Ele? O que Ele fez? O que Ele fez em meu lugar? O que Ele fez ao meu favor? O menininho ali, quando eu perguntei quem é Jesus, ele queria responder, não era, filho? Quer responder? Aí eu perguntei o que Ele fez, aí ele baixou a mão. Ele morreu em nosso lugar, não é verdade? Ele morreu para a gente viver. Foi isso que Ele fez. É isso que nós devemos contar. Nós devemos testemunhar a respeito de Jesus, fazer igual os apóstolos fizeram, a partir da Bíblia. E é interessante, irmãos, que no livro de Atos, ao longo do livro de Atos, os apóstolos e os demais irmãos estão pregando, não importa o lugar, no meio da rua, na sinagoga, na prisão, no caminho, no meio do caminho, em lugar de oração, em todos os lugares, e a partir de diversas passagens bíblicas, mas eles sempre estão pregando que Jesus é o Cristo, aquele que foi enviado por Deus para morrer em nosso lugar, para que tenhamos vida em seu nome. É isso que nós devemos pregar também. Para concluir, eu quero dizer que os verdadeiros discípulos de Jesus são formados pela igreja de Deus, aliás, formam a igreja de Deus. E Deus vê a sua igreja e os seus discípulos com muitos bons olhos. Jesus sempre está com os seus discípulos. Jesus sempre está, no finalzinho do versículo 20 de Mateus 28, Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você é discípulo de Jesus, Jesus está contigo, até a consumação dos séculos. Mas se não, você ainda não é, se por acaso há alguém entre nós que ainda não é discípulo de Jesus, eu quero lhe fazer essa pergunta: você não gostaria de se tornar discípulo de Jesus agora mesmo? Veja bem, todas essas características que eu acabei de mencionar não tornam alguém discípulo de Jesus. Pelo contrário, essas características existem na vida daqueles que já são discípulos de Jesus. O que nos torna discípulos de Jesus é a fé nele. E ter fé em Jesus não é apenas saber que ele existiu, que ele existe, que ele morreu na cruz. Crer em Jesus significa, conforme a Bíblia ensina, confiar tanto nisso e passar a viver conforme a Bíblia nos ensina a viver. Para isso precisamos nos arrepender dos nossos pecados, entregar nossa vida a Jesus e buscar viver, aí sim, como alguém que foi perdoado, teve os seus pecados perdoados por Deus e que um dia vai morar no céu, com todos os verdadeiros discípulos de Jesus. Eu quero perguntar, só vou perguntar dessa vez: alguém entre nós que gostaria de se arrepender dos seus pecados e se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus? Se houver alguém, acene para que possamos orar por você. Vamos orar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Ó Pai, obrigado por tua santa palavra, obrigado pelas instruções que tu nos deste por meio dela. Queremos te pedir misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos verdadeiros cristãos, não com a nossa própria força, porque isso não é possível, Pai, mas pelo poder do Espírito. Faça que carreguemos a cada dia a nossa cruz, Senhor. Ó Deus, para que quando chegar aquele bendito dia, nos encontremos contigo, para viver por toda a eternidade ao teu lado no céu, Deus. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.